Então, pessoal, nessa aula de hoje vamos ver aqui a simulação, tá, de um circuito ali, de um sistema elétrico de potência que a gente estudou algumas aulas atrás, ali onde a gente estudou o caso de um curto-circuito na saída do gerador, né? E naquela aula a gente calculou lá o ângulo de carga do gerador ali para 3 ciclos após a falta, né? Eu vou estar utilizando agora essa rede aqui, que é a mesma rede que a gente estudou lá no nosso exercício aqui para fazer a simulação, né, da estabilidade desse sistema aqui e ver ali como que ele vai se comportar depois dos 3 ciclos ali, conforme o que a gente calculou lá na parte teórica do exercício, né? Eu posso deixar, aliás, eu vou deixar a aula na descrição ali para quem não assistiu aquela aula, né, para entender, né, de qual exercício que eu estou falando. Então aqui eu tenho o sistema já pronto, né? Naquele exercício da nossa aula a gente não tinha essa barra 3 aqui. Eu adicionei ela aqui simplesmente com uma barra aqui para que se eu quiser efetuar algum teste ali de curto-circuito no meio da linha, né? Mas o exercício lá que a gente fez era um curto-circuito direto na barra, né? Direto no gerador, aqui. E naquele exercício lá, ele simplesmente dava o ângulo de carga inicial, dava a constante de inércia do gerador, né? Que era o H, lá de 2 segundos. O ângulo de 10 graus ali que ele entregava de potência, cuja a potência ativa que ele entregava para o barramento infinito aqui, que é a barra 2, correspondia a 1 PU, né? Então com esse ângulo de carga aqui ele entregava 1 PU para esse barramento infinito aqui. E aqui a gente tinha duas linhas de transmissão, né? O exercício só pedia para calcular ali, durante uma falta aqui na saída do gerador aqui, quanto que o ângulo de carga ia avançar, né? Porque quando o curto-circuito é na saída do gerador, a potência elétrica vista pelo gerador, aliás, a potência elétrica entregue para o barramento infinito, ela é momentaneamente zero, né? O curto é direto na saída do gerador, então a potência mecânica está maior que a elétrica, né? Quando ocorrer a falta ali, o rotor vai acelerar, o ângulo de carga vai abrir, e a gente calculou lá que depois de 3 ciclos, lá se eu não me engano, o ângulo de carga ia para 16,7, alguma coisa assim, né? Vocês podem estar conferindo no exercício depois, e foi isso que a gente calculou. O objetivo então é fazer essa simulação aqui, né? Então eu tenho na barra 2 aqui uma barra infinita, né? Uma barra slack, então eu declaro ela aqui como uma barra infinita. Eu já ensinei em outras aulas ali como é que se monta esses sistemas aqui no Power Word, então eu não vou ensinar muito, não vou me ater muito a esses detalhes nessa aula, mas basicamente aqui a barra 2 é a barra slack, né? Ela está marcada aqui com um ângulo de zero, né? Aí o gerador que eu conecto nela automaticamente vai ser representar um barramento infinito, com tensão 1, ângulo de zero. Aqui tenho duas linhas de transmissão aqui que eu fui arbitrando a impedância, né, em PU, até chegar nesse ângulo de carga aqui, né, porque a curva do gerador lá de potência ativa que esse gerador entrega para o barramento, ele é inversamente proporcional à potência, a curva de potência é inversamente proporcional à reatância que eu tenho entre o gerador aqui e o barramento infinito. Então jogando aqui com as impedâncias dessas duas linhas aqui, eu consegui chutar uma impedância para elas aqui tal que o ângulo de carga aqui esse gerador aqui fosse 10 graus, né? Então os valores das impedâncias aqui nessas linhas aqui ficaram esses aqui, né? Aqui ficou com 0,12, né, PU. Aqui embaixo aqui ficou com 0,14 e aqui na outra linha aqui eu deixei ela em 0,20, tá? Esses valores aqui eu fui arbitrando até que eu conseguisse chegar nesse ângulo de carga aqui, né? Porque para quem lembra, para quem assistiu a minha aula lá, aquela curva lá, o pico dela depende da reatância ali entre a tensão interna do gerador e o barramento infinito, então jogando com essa reatância aqui eu consigo chegar nesse ângulo de carga aqui. E aqui um transformador também com uma reatância aqui de 0,1, né? Então se eu der um duplo clique aqui nesse gerador aqui, tá? E abrir as informações dele aqui, como a gente vai fazer um estudo de estabilidade, eu vim aqui nessa última aba aqui que é estabilidade, né? Eu clico aqui, se não aparecer essas características aqui, né? Porque às vezes ela aparece de primeira, às vezes não, eu clico aqui, elas aparecem aqui. Então aqui eu tenho o H, que é a constante de inércia do exercício lá que ele me deu, lá desse gerador aqui, que era 2 segundos, e o D é a constante, é o fator de amortecimento, né? Esse D aqui, ele é o coeficiente ali que vai levar o ângulo de carga ali para um ponto de estabilidade, né, em regime permanente. É isso se o gerador não perder estabilidade, né? Se a gente constatar lá do critério das áreas iguais que ele não perdeu estabilidade, então eu tendo esse D aqui maior que zero, eu vou observar uma resposta oscilatória, né, que vai ser uma resposta subamortecida, né, oscilatória, e ela vai tender a se estabilizar. Na formulação clássica, né, da equação lá de diferencial ali do ângulo de carga do gerador, esse D ele é desconsiderado, né, ele é igual a zero. Para quem assistiu as minhas aulas lá, na própria aula passada eu falei daquele termo lá do D, né, da equação diferencial, a gente vai considerar ele zero, né, para ficar condizente lá com o exercício. Mas a única diferença é que se eu considerasse ele, eu ia ter uma oscilação amortecida, né? Se eu colocar zero, eu vou ter simplesmente uma oscilação ali que não amortece, né? Na realidade, a gente sempre tem um D maior que zero, né? Esse D
ele é basicamente ali proporcionado pelos enrolamentos amortecedores da máquina síncrona, né, que trazem que evitam que a máquina perca o sincronismo, né, quando ela tende a escapar, né, a sair da velocidade síncrona. O enrolamento amortecedor ele tende a segurar o rotor na velocidade síncrona, ele se opõe à variação de velocidade no rotor. Então, esse D aqui vai ser proporcional ali à ação dos enrolamentos amortecedores. Aqui é a minha reatância de subtransitória da minha máquina, eu posso preencher aqui. Eu coloquei um valor desprezível aqui, 0,0001 aqui, porque eu quero que o ângulo de fase dessa barra aqui seja exatamente o ângulo da tensão interna do gerador, né? Eu vou considerar que a reatância dele já está somada aqui fora com as outras impedâncias aqui, né? Que está em direção à barra aqui, então eu vou considerar a reatância interna dele zero. E aí eu vou medir, vou criar um curto-circuito aqui nesse terminal aqui, né, que é o terminal da barra ali, e a gente vai ver como que esse ângulo de carga aqui vai crescer aqui até chegar nos 16 lá que a gente calculou lá pela aula teórica, tá? Então eu vou dar um OK aqui, tá? E depois eu vou aqui em Room Mode aqui e vou simular aqui o caso de fluxo de potência, né? Para ter certeza aqui que o meu ângulo de carga aqui é 10. Depois que eu calculei aqui, obtive as condições iniciais para o meu problema, né? Porque o fluxo de potência ele fornece as condições iniciais ali, as condições de pré-falta, né? Do estudo da estabilidade, e também oferece as condições pré-falta ali para estudos de curto-circuito, né? Caso eu considere o modelamento da rede ali com as condições ali pré-falta. Então eu posso dar um stop aqui, depois eu venho aqui em ADD, aqui em cima, e clico aqui nessa aba aqui que é a estabilidade transitória, né? Dando um clique aqui, tá? Eu tenho essas opções aqui, né? Eu já adicionei um novo caso aqui, então eu adicionei aqui um evento, né? Eu posso adicionar novos eventos aqui através dessa aba aqui, Insert, e eu adicionei ali um evento ali que vai ocorrer em t igual a 1 segundo, né? Que vai ser o curto-circuito. Aí esse curto-circuito ele vai de 1 até 1,05 segundos, né? Que é o tempo de 3 ciclos ali, que nem a gente viu lá no exercício, né? Então aqui ele já dá o número de ciclos ali completo, então eu começo ali com 60 ciclos, né? 1 segundo depois que a simulação começa e o disjuntor ali, né? A falta ela vai ser interrompida, vai ser limpa aqui pelo disjuntor em 63 ciclos, ou seja, 3 ciclos depois de ela começar. E o que a gente vai observar, né? Olhar naquele gráfico ali, quanto que o ângulo de carga ele cresceu aqui depois de 3 ciclos, ou seja, para t igual a 1,05 segundos, né? Aqui está simulado aqui até 5 segundos, né? O tempo de simulação, e esse aqui é o time step, né? Que é o passo ali de integração ali do método de resolução ali da equação diferencial, né? Esse valor aqui, quanto menor a gente colocar, mais precisa, mais bonito vai ficar a simulação, mas em compensação mais demora, né? Eu tenho que achar um equilíbrio ali, né? Para não deixar esse cara aqui muito pequeno, né? Para não demorar muito a simulação, e não deixar ele um valor muito grande ali para comprometer ali o resultado da simulação, né? E tá observando um valor errado. Então eu observei aqui que com esse valor aqui, 0,003 aqui, é um bom valor ali para o time step da equação diferencial. Então, dito isso, eu posso vir aqui e rodar, né, o caso, vim aqui em Room Transient Stability, aqui em cima. Aí ele me roda a simulação aqui, quando ele termina ele mostra esse gráfico aqui, né. Então aqui eu tenho um gráfico da oscilação não amortecida, né, porque justamente eu considerei aquele D igual a zero na equação diferencial. E aqui a gente tem, então, depois de 1 segundo aqui, eu tenho a minha resposta aqui oscilatória, né, cujo pico aqui atingiu um pouco mais de 23 graus, né. Percebam que eu começo em 10 aqui, 10 graus ali, que é a condição de regime permanente, quando em 1 segundo ocorre aquela falta, aquele curto ali no gerador, né, na saída dele. E vamos observar aqui, né, em 1,05, que é 3 ciclos depois, quanto que a gente tem ali de valor. Então eu vou pegar o botão esquerdo do mouse, vou arrastar e vou soltar aqui para ele dar o zoom, tá? E se eu vier aqui em 1,05 segundos, que está aqui embaixo, ó, vocês podem ver aqui, subir aqui, né, subindo aqui, eu vou chegar mais ou menos nesse ponto aqui. Esse ponto aqui corresponde exatamente aos 16,6 ou 16,7 graus ali, do ângulo de carga que a gente previu lá no exercício, né, que a gente previu, que a gente calculou lá. Só que tem uma questão aqui, né, mesmo a falta sendo interrompida aqui em 3 ciclos ali, como a gente viu lá na curva lá, né, do gerador ali para as condições ali durante a falta, o ângulo de carga continua crescendo até o valor máximo, até um valor de pico, que é esse valor aqui, né, eu posso até dar um zoom aqui para a gente ver. Esse valor de pico ele atinge aqui cerca de 23,6 graus, né, 23,6 graus ali, que é o valor máximo ali da oscilação. Então, embora a falta seja interrompida ali quando o ângulo está em 16, pela inércia do rotor ele continua acelerando até que o ângulo de carga ele chegue nesse valor máximo aqui de pico.
Como eu falei aqui anteriormente, a oscilação aqui ela não amortece porque eu não tenho aquele coeficiente D, né? Se eu colocasse aquele D, essa senoide aqui ela ia baixando aqui, até que num tempo aqui muito grande ela tenderia a de novo ao 10 aqui, né? Porque foi o ponto de equilíbrio, né? Depois que a falta é interrompida, o gerador tem que voltar aqui pro 10 graus. Então vamos ver, vamos voltar lá no PDF do exercício lá pra gente ver lá a simulação que a gente tinha feito, né? Então esse daqui foi o exercício que a gente fez, né, naquela aula lá, para quem consultou, esse aqui era o enunciado, o H ele me dava aqui como sendo 2 segundos, né? Esses dados aqui não tem tanta relevância, né, exceto a frequência, né, a frequência que compõe lá o cálculo da equação diferencial. E a gente calculou que após 3 ciclos aqui o ângulo era 16,75, né, essa aqui foi a nossa conclusão, que nem a gente viu na simulação. E o que acontece lá, né, relembrando aqui da nossa curva ali, quando a gente está no ponto de operação em regime permanente, né, que era os 10 graus aqui, e ocorre o curto, né, a potência elétrica, essa curva de potência aqui, ela cai aqui para zero, né, ou seja, o gerador não obedece mais essa curva aqui, ele obedece a curva aqui que está exatamente plotada aqui no zero da função, porque a potência ativa ali durante o curto ali que é entregue para o barramento cai a zero. Então o rotor começa a acelerar, né, a potência mecânica está indo aqui, a potência elétrica está aqui embaixo, ou seja, o torque mecânico é maior que o elétrico, a máquina começa a acelerar. Aí 3 ciclos depois eu vou estar aqui nesse θ1, que é o 16,75, né? Aí o disjuntor ele abre, interrompe ali a falta. E aí o que acontece, ó, mesmo interrompendo a falta aqui e a curva voltando a ser essa daqui, né? Depois de interromper a falta, a curva que o gerador obedece volta a ser essa daqui. Eu vou estar no ponto E, a potência elétrica é maior que a mecânica, mas o rotor segue acelerando, né? Pela inércia ali que ele ganhou aqui quando o curto estava ainda ocorrendo. Ele segue acelerando até chegar nesse valor de F aqui, que é o θ máximo, que a gente viu lá, que era 23,6, né, se eu não me engano. Então ele chega nesse valor, né, aí o A2 aqui, que é a área de frenagem, tem que ser maior que o A1, né, para que o sistema consiga voltar à estabilidade, né, voltar ao ponto A aqui, que era o ponto inicial de 10 graus, e não perca a estabilidade. Então lá do critério das áreas iguais, se a gente fizer uma integração numérica aqui, né, na equação diferencial lá, a gente consegue chegar na área número 2, na área número 1, né, e se a área 2 for maior que a 1, então o meu sistema aqui, ele consegue manter a estabilidade e voltar aqui para o ponto de equilíbrio aqui dele depois da falta, que é o ponto A, né? Então pessoal, nesse vídeo era isso, tá? Futuramente eu pretendo fazer mais vídeos ali sobre critérios das áreas iguais ali também e simulação aqui no PowerWord, tá? Para quem gostou desse vídeo aí, não esquece de deixar o joinha aí, que isso é importante para o canal, tá? Agradeço a quem viu até aqui, obrigado, valeu!